Bom dia, turminha. Tudo bem? Pessoal, hoje nós vamos começar aí a introdução de equações, tá? Como se diz assim, né? Uma base para vocês resolverem equações, tá bom? Então, primeiramente, nós temos que entender aí o que vem a ser aí a igualdade e uma sentença matemática, tá certo? Então, uma sentença matemática, gente, ó, ela seria exatamente dessa maneira aqui. Por exemplo, é, 40 menos 13 igual a 27. Isso aqui é uma sentença matemática, certo? Percebam que essa sentença matemática, ela tem aí um sinal de igualdade, certo? Nós podemos ter outras sentenças. Nós podemos ter, por exemplo, aqui, ó, se eu falasse para vocês 23 mais 12, isso daqui, 23 mais 12, dá 35, certo? Então eu poderia falar, por exemplo, que essa soma é igual a 5 vezes 7. Isso daqui seria uma sentença matemática. Tá ok? Ou então, por exemplo, 34 menos 7. 34 menos 7 dá 27. Então eu poderia falar que é igual a 3 vezes 9. 3 vezes 9, 27. Tá ok? Ou ainda, 54 dividido por 3. Quanto que dá 54 dividido por 3? Dá 18. Então eu poderia falar que é igual a 13 mais 5. Certo? Mais uma vez aí eu vou ter aí uma sentença matemática. Para essa sentença matemática ela virar uma equação, ela teria que ter aí um valor desconhecido. Então, alguma coisa para a gente determinar, alguma coisa que nós não sabemos. Por exemplo, pessoal, o que vem a ser um valor desconhecido? Eu falo para vocês assim, ó, qual é o número que eu somo com 5 que vai ser igual a 8? E aí, pessoal? Que número que eu faço mais 5 que é igual a 8? Então, esse quadradinho, ele está um valor desconhecido. E aí? Vocês já pensaram aí que esse número é o 3, né? 3 mais 5 igual a 8. Então, ou seja, eu tinha um valor que eu não sabia, e aí você, por dedução, você chega nesse resultado, tá? Então, a equação, gente, é uma igualdade matemática com pelo menos um valor desconhecido. Nós vamos trabalhar hoje, tá, gente? Com um único valor desconhecido aí, tá bom? Mas tem equações que têm dois valores desconhecidos e até mais valores, tá bom? Pessoal, alguns exemplos aí para vocês. Vamos dizer, eu estou representando esse valor desconhecido por uma letra. Então, ó, K seria aí, está representando um número. Então, K menos 5 é igual a 2. Que número que é esse? Qual é o número que eu faço menos 5 que fica igual a 2? Então, vocês já podem pensar e desconfiar aí do 7, não é isso? Então, ó, 7 menos 5 é igual a 2. Certo? Então, ou seja, eu posso falar que o K vale 7. Aqui, pessoal, ó, 3 vezes T é igual a 12. Então, qual é o número que eu faço vezes 3 que vai dar 12? 3 vezes 4, né, gente? Então, 3 vezes 4 é igual a 12.
Então, automaticamente, ó, eu sei que o valor do t tem que ser igual a 4. Certo? Terceiro exemplo. X dividido por 8 é igual a 7. O que eu tenho que pensar? Qual é o número que eu divido por 8 que dá 7? É o 56. 56 dividido por 8 é igual a 7. Então eu já posso falar que o valor do x que eu estou procurando é 56. Certo? Aí, pessoal, ó, tem um outro exemplo para vocês de dois valores, ó. Quando eu tenho assim dois valores desconhecidos, ó, 2m mais 3n igual a 20. E aí, pessoal, ó, aqui eu tenho várias respostas possíveis, certo? Mas vamos supor que eu queira, por exemplo, fazer o m igual a m igual a 10. Pessoal, se o m for igual a 10, então vai ficar o quê? 2 vezes 10 vai dar 20. Então eu já vou ter 20 aqui, certo? Então isso daqui teria que dar 0. Aí 20 mais 0, 20. Tá certo? Então o meu n teria que ser 0. Pessoal, lembrando uma coisa, tá? Quando vocês têm assim um número e uma letra, sinalzinho de vezes aqui, tá? Então aqui seria 2 vezes m, aqui também 3 vezes n. Daqui a pouco eu vou dar ainda mais detalhes aí para vocês, tá certo? Qual seria uma outra possibilidade aí, gente? Por exemplo, se eu faço aqui, ó, 2 vezes 4, vai dar 8, não vai? E aí o 3? Se eu fizer aqui vezes 4, gente, 2 vezes 4, o resultado vai dar 8. Então, para que eu consiga ter o resultado 20, a igualdade aí, né? Eu teria que somar 8 mais 12, certo? 8 mais 12 dá 20. Então, ou seja, qual é o número que eu faço 3 vezes n? Que número que eu coloco aqui para dar 12? O 4, né, gente? 3 vezes 4, 12. Então, n igual a 4 também. 3 vezes 4, 12. Certo? Substituindo aqui o m por 4 e o n por 4 também, ó, vai ficar 2 vezes 4, 8. 3 vezes 4, 12. 8 mais 12, 20. Então seria uma outra possibilidade. Que possibilidade a mais nós podemos ter aí? Por exemplo, gente, ó, se eu fizer aqui o m igual a 7, por exemplo. Se eu fizer o m igual a 7, então ficaria 2 vezes 7. 2 vezes 7 dá 14. O 14 para dar 20, eu tenho que somar ele com 6. 14 mais 6, 20. Então, que número que eu substituo n para dar 6 isso daí? O 2, não é, gente? 3 vezes 2, 6. Certo? Então, também, ó, teria mais uma possibilidade aqui, ó. O m igual a 7, o n igual a 2. Aí eu tenho a soma 20 aí. Tá certo? Então, são outras
possibilidades. Nesse caso, tá, gente, nós temos dois valores que nós não sabemos, tá? Então a gente tem mais respostas aí que poderia aparecer, tá? Eu só estou colocando alguns exemplos aí para vocês. Probleminha, pessoal. Como é que ficaria um probleminha com esses aí, ó? Agora nós já vamos pensar aí numa situação de equação, tá? Então vamos lá. Marcos comprou 3 sanduíches, pagou com uma nota de R$ 50 e recebeu R$ 27,50 de troco. Quanto Marcos pagou por cada sanduíche? Pessoal, então a ideia seria o seguinte. Ele comprou 3 sanduíches. Eu vou representar aqui o sanduíche por S. Não é 5, tá, gente? É S. Então, 3 vezes S, tá? Mais o que ele recebeu de troco, que foi R$ 27,50, tem que ser igual aí aos R$ 50, que é o dinheiro, a nota que ele deu para pagar aí os sanduíches. Tá certo? Pessoal, eu vou descobrir quanto que custou os 3 sanduíches aí, certo? Então vou fazer uma conta de menos. Então, ó, ele pagou, o Marcos ele deu R$ 50, ele recebeu de troco R$ 27,50. Então, ou seja, o preço dos sanduíches, né? R$ 22,50. Tá certo? E aí, gente, só que esse valor é o valor de 3 sanduíches. Então, ó, 3 sanduíches. Gente, ó, eu posso representar os 3 sanduíches aqui. Eu posso colocar assim, ó, 3 vezes S, como eu fiz. 3 pontinho S, que vocês sabem que o pontinho também representa vezes. Ou eu posso simplesmente deixar o número e a letra, tá? Quando é o número e a letra, aquilo lá que eu falei para vocês, também é uma conta de vezes, tá certo? Então aqui eu já coloquei, ó, que os 3 sanduíches, 3S, é igual a R$ 22,50. Então eu quero descobrir o valor de cada sanduíche, o que eu teria que fazer? Dividir esse valor dos 3, eu vou dividir por 3, certo? Então, o valor de cada sanduíche seria R$ 7,50 aí. Certo? Pessoal, um detalhe interessante da equação é que você pode verificar o seu resultado se ele está certo. Por exemplo, pessoal, eu sei que o valor aqui do sanduíche deu R$ 7,50. Se eu voltar nessa equação ali de cima, eu tenho que chegar aí nos R$ 50. Ó. Então, ou seja, o valor de cada sanduíche é R$ 7,50. Eu coloco aí o valor do sanduíche, certo? Eu faço essa multiplicação. 3 vezes R$ 7,50 dá R$ 22,50. R$ 22,50 mais R$ 27,50 dá R$ 50. Então, ó, nossa conta aí tá certinho, tá bom? Não se esqueçam, né, gente, que quando nós temos uma conta desse jeito, eu tenho que resolver primeiro a multiplicação
tá? Não somem, tá, gente? Primeiro resolve a multiplicação e depois você soma. Soma os dois, dá R$ 50. Tá certo? Vamos ver mais um exemplo aqui. Pessoal, exercício 2. Uma escola levou os alunos ao horto florestal para conhecerem as espécies de plantas cuja teoria aprenderam em sala de aula. Para transportar as 80 pessoas, entre alunos e professores, foram necessários 2 ônibus e sobraram 4 lugares vagos. Qual é o total de assentos de cada ônibus? Como é que eu poderia representar isso daí, gente? Primeiro, eu vou chamar de X o total de assentos de cada ônibus, tá? Então, X vai ser para mim o total de assentos de cada ônibus, que é exatamente o que eles estão perguntando. Aí, pessoal, como é que eu vou montar a equação? Como são 2 ônibus, então eu vou ter um total de assentos de 2 vezes x. Certo? Só que sobraram 4 lugares. Então, ó, menos 4 bancos que não estavam sendo ocupados, deu 80 lugares. 80 lugares estavam ocupados. E aí, gente, eu pergunto para vocês, que número que eu substituo aqui que vai dar uma conta de menos aqui, 80? Esse 2x, gente, ele teria que valer 84, certo? Por quê? Porque daí vai ficar 84 menos 4 dá 80. Certo? Pessoal, então eu já sei que o dobro, ou seja, os 2 ônibus, eles têm 84 lugares. Então, como é que eu faço para descobrir quantos lugares tem cada ônibus? Muito bem, aí quem respondeu aí que tem que dividir por 2, né? 84 dividido por 2. Certo? Se 84 lugares são os lugares dos 2 ônibus, então se eu quero descobrir de um ônibus só pegar 84 e dividir por 2. Então, cada ônibus tem 42 lugares. Certo, turminha? Tá? Então, ó, presta atenção que tipo de conta que vocês estão fazendo, tá? Adivinhem os números. Aqui teria que ser 84 para ficar 84 menos 4 para dar 80, certo? Então, alguns valores vocês vão adivinhando aí, tá bom? Isso daqui, pessoal, é mais ou menos igual aquelas brincadeiras que muitas vezes vocês fazem. Que número é esse? Pense em um número, multiplique-o por 4, some 6 ao resultado, divida por 2, subtraia 3, divida novamente por 2. O resultado final é o número. O resultado final é o número final que você pensou, tá? Então, ou seja, esse resultado, pessoal, vai ser exatamente o número que você pensou, tá? Então, ó, você pensa em um número. Aí vamos supor que vocês pensem aí no número 7. Tá, aqui. Vocês pensaram no número 7. Aí você vai multiplicar por 4. Então, ó, 7 vezes 4 vai dar 28. Certo?
Some 6 ao resultado. Então, resultado, 28, eu vou somar 6. 28 mais 6, 34. Nós vamos fazendo passo a passo, tá, gente? Então, se a adivinha tá dando certo, então eu tenho que chegar no 7 aqui, ó. Porque ele está falando que o resultado é exatamente o número que nós pensamos, né? Então, divida tudo por 2. Então, vou pegar o 34 e vou dividir por 2. 34 divide por 2 dá 17. Subtraia 3. Então, vou pegar o 17, fazer menos 3, dá 14. Divida novamente por 2. Então, pego o 14, divide por 2, igual a 7. Tá vendo, pessoal? Você fez diversas contas e você voltou no número que você havia pensado. Tá certo? Agora, gente, por que que essa brincadeira aí dá certo? Para a gente responder isso, a gente poderia pensar em letras. Tá? Então, por exemplo, pense num número, eu vou pensar em uma letra, tá? X. Multiplique por 4. Multiplique por 4, então 4 vezes x. Some 6 ao resultado. Então, vou somar 6, então 4x mais 6. Divida por 2. Eu vou dividir por 2, ó, gente. 4x dividido por 2 vai dar 2x. 6 dividido por 2 dá 3. Subtraia 3. Se eu subtrair o 3, gente, tirar o 3 daqui, vai ficar só o 2x. Divida novamente por 2. Se eu dividir 2 por 2, vai dar 1. Então vai ficar só o x. Tá? Então, ou seja, se eu pensar com a letra, gente, com o x, você vê que você pode pensar em qualquer número que sempre você vai voltar a esse mesmo número. Por isso, tá, gente, uma das maneiras da gente inventar essas brincadeiras aí de adivinhação é exatamente a gente pensando aí por meio de equação, tá certo? Bom, pessoal, por hoje é só. A gente fazer aí essa introdução aí a equações, tá bom? Fazer alguns exercícios para a gente treinar, tá certo? Até a nossa próxima aula, turminha. Abração para vocês. Tchau, tchau.